Eu tento entender, assim, de onde o Charlie Kirk é um extremista. Porque o extremista pode ser um extremista no discurso e um extremista na forma, certo? Por vezes eu acho que a imprensa confunde forma e conteúdo. E eu começo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sempre foi um político muito convencional. E aqui no Brasil a imprensa o tratava como um extremista por conta da sua forma. Na verdade o que eu sinto é, a imprensa tinha um desprezo, que eu também tenho, pelo linguajar e pelas simplificações muito burras que o Bolsonaro fazia. Então o Bolsonaro, ele era muito assertivo falando burrice de um jeito burro. Isso irritava a imprensa, isso irrita as pessoas, isso é quase uma questão de classe, né? Em que o vocabulário da pessoa fala, esse cara é um jeca. Mas o problema é que a mesma imprensa valida e acha lindo a simplicidade, a brejeirice do Lula, né? Os erros de português do Lula são erros libertadores, os erros do Bolsonaro são sinal de extremismo. Então, um cara como o Bolsonaro, nesse sentido, ele provocava essa vibe na galera. E aí eu acho que era um cara que era jogado no extremo por conta da forma. No conteúdo do Bolsonaro, eu nunca vi coisas muito extremas. Tem umas declarações aqui e ali, mas muitos políticos de centro já tiveram. Então não é sobre isso. O Bolsonaro, inclusive, teve um governo tirando as burrices. E aí, no final do mandato dele, uma vontade de dar um golpe de Estado e uma tentativa atabalhoada de fazer isso. O Bolsonaro foi um político convencional, ele foi um presidente da República convencional e ruim. Mas ok, eu posso botar o Bolsonaro de direita, não consigo colocar ele como um extremista de direita. O Charlie Kirk, por mais que alguém vai achar que algumas posições dele sobre movimentos identitários sejam mais à direita, assim, o Charlie Kirk representava na maior parte do tempo o pensamento do senso comum e do cidadão comum. E ao representar isso, e ao apresentar isso, vamos dizer, de maneira respeitosa, mas desafiadora, através dos debates que ele organizava em campos de faculdades e tal, ele provocava uma reação da esquerda em que a esquerda ficava atarantada, maluca. E qual o problema que tornava a esquerda maluca? Eu não quero me repetir nisso, mas vocês entendem. A esquerda professa um conjunto de valores muito diferentes dos nossos. A universidade, depois o jornalismo, depois a burocracia, o judiciário, eles positivaram um determinado tipo de valores, que é a ideia de, por exemplo, que uma minoria ela está acima de todos. Alguns exemplos cabem nisso. Não existe racismo reverso que eles fazem. Por exemplo, olha, o conceito de minoria, que é um conceito, na prática, de opressor e oprimido, a gente vai pegar, é uma derivada do que falava o Marx. A minoria, ela tem um status diferente. Portanto, eu vou interpretar a lei sobre casos que são objetivos e sobre, vamos dizer, dispositivos legais muito objetivos. Por exemplo, você não pode discriminar uma pessoa por conta da sua cor de pele e raça. E aí eu vou interpretar segundo, vamos dizer, esse desenho que é um desenho marxista. Não, olha só, o fulano é um opressor e o outro é um oprimido. Porque o quê? Então, objetivamente, a lei não está certa. Existe uma interpretação, uma hermenêutica marxista da lei? Sim. Os estados no Ocidente fazem uma hermenêutica das leis que envolvem raça de maneira absolutamente marxista ou pós-marxista, mas seguindo uma perspectiva à esquerda, ok? Leis que envolvem questões de gênero, mulher, depois as leis que envolvem trans, a paranoia trans que começou a surgir, a loucura trans do conteúdo que era colocado para crianças nos Estados Unidos, até essa babaquice do pronome. Aqui no Brasil, estejamos honestos, meu amigo, eu tenho que falar que a Erika Hilton é uma mulher. Porque ela é uma mulher, certo? E aí se eu não achar que ela é uma mulher, eu vou preso. Eu vou preso se eu não achar que a Erika Hilton, que obviamente é uma mulher, eu vou preso se eu achar que ela é um homem. Olha o cuidado que eu tenho que ter. Olha olha como eles transformaram em dogma, em lei, em punição, um entendimento muito verdadeiro, que ela é uma mulher. Vocês entendem meu ponto? Esses caras, portanto, eles têm as vítimas perfeitas, eles estão histéricos, e eles veem que os valores que eles compartilham, né, o militante de esquerda, o estudante universitário, o jornalista, eles acham que esse valor é o valor do futuro, e que o senso comum do cidadão comum é o passado. E este passado é extremista. Portanto, exercer o senso comum do cidadão comum é ser extremista. E é atingir os dogmas, nesse caso, tanto jurídicos quanto religiosos, dessa elite. E aí essa elite começa a achar que é um desrespeito você defender o senso comum do avanço da religião deles.
Então eles avançam com a religião deles, e aí você fala, não, olha só, eu acho que só existem 2 gêneros. Não, como assim? Isso é transfobia. Você tá pregando a morte da população trans. Esse é o termo que eles levam. Portanto, o Charlie Kirk, ele é um extremista e tem que morrer. Portanto, o Guto Zacarias, quando faz o Change My Mind, ele é um extremista e tem que morrer. O Arthur Duval é um extremista e tem que morrer. O Nicolas, lá, quando botou a peruca, é um extremista e tem que morrer. Eu sou... Um cara tava agora falando, uma mulher lá pregando a morte do Kim, do Arthur, agora também do Nicolas. A gente tá agora cavucando na internet, tem um monte de gente aí pregando a morte da galera. E você se torna um extremista que precisa morrer. Entender o ponto? Este ponto faz com que um jornalista que esteja inserido nesse sistema cultural de elite, que o Curtis Yarvin, né, vulgo Mencius Moldbug, chama de A Catedral. Pô, digite se você já entende o que é o conceito da catedral. A gente já fez material no Valete Plus, o final do Clube MBL. A gente tem documentário sobre isso. Eu cito isso pra caramba nas lives. O conceito de catedral é muito importante pra análise da política americana contemporânea, mas também pra política brasileira contemporânea. E é importante vocês entenderem isso pra gente, né, avançar com as nossas discussões. Eu vou tentar explicar o conceito de catedral de maneira muito sucinta. Tá? De acordo com o Curtis Yarvin, quando ele usava o pseudônimo Mencius Moldbug, tá? No blog que ele tinha, ele escrevia sobre isso e ele explicou que havia um conceito. É o seguinte: antigamente, na Idade Média, onde emanava a verdade e onde os dogmas eram estabelecidos, e onde você tinha quase um ponto fixo, em que, ok, a verdade está aqui, a verdade emana daqui. Onde estava? Na Idade Média, pessoal. Pergunto pra você, Aloísio, onde estava? Você tá andando numa capital europeia em 1100. Onde você fala, esse lugar aqui vai ter a verdade. Esse lugar aqui, o dogma do que eu posso dizer, o que não posso dizer, vai estar estabelecido. Onde estava, Aloísio? Não era uma pastelaria, né, Luiz? Onde era na Idade Média, Luiz? Luiz, você é um homem inteligente. É bem óbvia a resposta. Riso, você sabe, onde era na Idade Média? Europa. Hã? Europa, não. Não, difícil. Galera, eu tô com... Era numa igreja. E o exemplo mais óbvio disso é a própria catedral. O ponto mais alto, mais importante, a principal obra da cidade, onde os homens que definiam os dogmas andavam, a catedral. A catedral contemporânea, nesse sentido, é o quê? É a universidade que se expressa como? Através do jornalismo, e não qualquer jornalismo, o principal jornalismo. Veja, os grandes veículos de jornal do mundo dão prejuízo hoje. Mas eles existem porque eles influenciam. Eu não sei se foi acho que foi o Wall Street Journal, o Jeff Bezos, que por muito tempo foi o homem mais rico do mundo, ele comprou um veículo de imprensa deficitário, sendo ele próprio um homem da internet. Por quê? Porque é poder. É muito poder. Estar na mídia mainstream é poder. O New York Times influencia mais a cultura americana do que todo o Partido Republicano. Ok? Porque o New York Times é parte da catedral. Harvard, o MIT, Stanford, Yale, todos esses caras perfazem eles criam um conhecimento. Então vou dar um exemplo, uma teoria, o racismo estrutural é criado na faculdade, ele é elevado, editoras publicam livros sobre isso, o jornalismo fala que isso é muito importante, políticos começam a discursar sobre, vira projeto de lei, um juiz adota, quando viu, o que surgiu na universidade está servindo como dogma na tua vida, ok? Basicamente eu tô resumindo muito isso aí. A catedral contemporânea são esses caras. E esses caras, meus amigos, olhando aqui pra vocês, esses caras são teus inimigos. Esses caras são teus inimigos. Esses caras não gostam de você. Você tá aqui na minha live, é porque você, basicamente, é o cara que eles querem ferrar. E isso, naturalmente, a catedral do mundo é Nova York, a catedral do mundo é a Universidade Americana, é a inteligência americana, é a mídia americana. Mas cada um, a gente pode botar que a gente tem, vamos dizer, as nossas versões locais, né? A gente vai ter os nossos arcebispos aqui, a gente vai ter as nossas paróquias, tem essa questão paroquial local. A USP, muito importante, algumas universidades federais, certo? A gente vai incluir aí a Rede Globo, Folha de São Paulo, Revista Piauí, certo? Esses nosso judiciário, é uma elite intelectual, que se fala, frequenta os mesmos lugares, assistem os mesmos filmes. Para essas pessoas, o filme, como é que é? Eu Ainda Estou Aqui, é a coisa mais linda do mundo. Os filmes são feitos sobre as histórias deles para que eles assistam. A cultura é criada para obedecer os sonhos deles.
E você não concorda com isso. Você sente que isso não faz sentido. Ao não concordar com eles, você é um extremista. Igual a igreja tratava em alguma medida pessoas que rompiam os dogmas da igreja. Não eram as cruzadas. A gente pegar o caso dos cátaros e outras, vamos dizer, heterodoxias ali que foram fortemente pisadas ali pela igreja. Né? Você vinha com uma heterodoxia e, nesse sentido, a gente pode ser tratado como um cara que está professando a religião errada, a religião a ser substituída. Tá? Naturalmente, né? Como há um processo de transição em que eles estão se impondo como membro de uma nova religião e esmagando a religião pré-existente ou a cultura pré-existente, há luta. Só que você tem que entender que há luta. A maior parte das pessoas não entendem que é uma luta. As tais das guerras culturais. As guerras culturais que nós vivemos são basicamente a luta entre o senso comum, a cultura e a religião anterior, ou seja, o mundo comum e os conceitos que vocês acreditam comum, tipo família nuclear, heteronormatividade, cisnormatividade, que eu acredito e defendo, ok? Contra um mundo que se impõe contra a gente, ok? Ok? Vocês entenderam? Tô colocando aqui, tá? Nossa, não param de ficar me notificando aí, cara. Alguma coisa tá acontecendo. Ok. Enfim, o meu vídeo tá rolando alguma coisa aí, tem um monte de gente mandando mensagem. Essa guerra, tá? Ela vai ser no meio das palavras. E a melhor maneira de você destruir alguém nessa guerra é tratar esta pessoa como Qual é o maior xingamento político que existe, Riso? O maior xingamento político? Fascista. Ou... Nazista. Ou seja, quando você, dentro da ordem política vigente, quer ofender a pessoa da maneira mais torpe possível, de modo a retirar o debate público, você vai tratá-lo como um fascista ou como um nazista, certo? Pergunto pra vocês, por que xingar a pessoa de fascista ou de nazista é o maior dos xingamentos dentro da ordem política atual? Algum motivo tem. E existe um motivo. O motivo é que o evento fundante da ordem liberal a qual nós vivemos, a ordem liberal que está caindo, o evento fundante foi a Segunda Guerra Mundial, com o grande trauma da Segunda Guerra Mundial, que foi ali o Holocausto. O Holocausto foi o trauma e o ponto de partida de uma ordem liberal, ou seja, nós não queremos mais viver os horrores que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Dentre todos os horrores da mortandade, da guerra, do uso de armas, da bomba nuclear, o pior foi o Holocausto. O uso de um aparato técnico humano frio, imparável, para colocar pessoas, seres humanos inocentes dentro de vagões e numerados, levados para campos de concentração para serem sistematicamente mortos, como fazem com boi no matadouro. Ali, você falou, uma nova ordem mundial vai ser criada sob liderança dos Estados Unidos, que é a ordem liberal, que vai ter organismos internacionais para evitar guerra, organismos internacionais para evitar a falta de financiamento, coisas que já estavam acontecendo, vamos dizer, no pós-Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações e tal, mas que se robusteceram após a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o evento fundante. E nesse evento fundante, a pior coisa que você pode ser é um nazista. Veja, não é um comunista. Os comunistas cometeram crimes de guerra horríveis na Segunda Guerra Mundial. E antes, crimes de guerra horríveis contra o próprio povo. O Holodomor tá aí. Mas a experiência, do Khmer Vermelho, toda a experiência chinesa, toda a experiência, vamos colocar, soviética, a guerra do Exército Vermelho contra o Exército Branco, os crimes de guerra do Leon Trotsky, que ainda tentam salvar, não, o Trotsky era diferente e tal. Foi colocado num canto. O nazista foi elencado ali como o maior dos problemas. E assim, com razão. Eu acho que dá pra cravar o nazismo como doutrina, ele é aberrante em todos os termos. Com razão. Logo, as pessoas evocam, portanto, que você é, dentro da ordem liberal, o problema, porque dado que na ordem liberal é a catedral quem dá as ordens, a catedral vai determinar que você, quando não aceita ela, você é nazista. Porque você não está adequado a esta ordem liberal. Entenderam o que eu quero dizer? Na hierarquia da ordem liberal, quem comanda é a catedral, e se você pratica uma heterodoxia, você vai ser o demônio naquela ordem. E o demônio é o nazista. Então você vai ser tratado como nazista. E como se trata um nazista, senhor Rafael Almeida Riso? Plau. Plau. Certo? Então o uso da violência é justificado. Não é que é apenas justificado. O uso da violência é necessário contra você. Gostou do vídeo?
Então deixe o like, comente suas opiniões e considere compartilhar o vídeo com conhecidos. E para assistir a mais análises como essa, inscreva-se no canal.